Boa noite mais uma vez a todo mundo. Hoje é o dia que a palestra está a meu encargo e eu resolvi escolher para essa noite um tema que é o tema da iniciação. Por que isso? Porque daqui a alguns dias na loja que está funcionando aqui, nesse espaço que vocês estão, nós vamos ter uma iniciação. E esse termo, iniciação, de vez em quando ele aparece nos nossos trabalhos, sobre a questão do processo iniciático, né? Sobre o iniciado, o que é o iniciado. Então eu achei interessante falar um pouco sobre isso, com os meus limites, né? Do que eu conheço sobre isso, né? Que é uma mistura de diversas coisas que eu aprendi, que eu leio. Quero compartilhar isso essa noite com vocês. Então, durante essa semana, na quarta-feira, nós tivemos aqui a loja e a gente teve uma palestra que a gente está desenvolvendo. Na verdade, a gente está lendo um ciclo de palestras que foi feito lá no Rio de Janeiro, no Centro Rosa Cruz, sobre que o tema era 100 anos da obra Conceito Rosa Cruz do Cosmo, que é do Max Reinhardt, onde é desenvolvido toda a base, né? Como é que os Rosa Cruzes entendem, respondem aquelas três questões básicas, né? A questão do que nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Que é uma coisa que permeia religiões, doutrinas. E nessa quarta-feira o tema era, a gente estava no corpo dos desejos, a segunda palestra sobre esse tema. A questão, o que acontece depois da morte, né? Então eu achei interessante começar por aí, porque, primeiro, existe aquele conceito que é comum a diversas doutrinas e religiões, que nós vibramos em vários corpos, né? Que nós vibramos em diversas dimensões ao mesmo tempo, com diversos corpos adequados a cada dimensão dessa. Então, na morte do corpo físico, nós passamos por um processo de morte desses corpos. Então, como foi narrado nesse dia, logo após a morte, o duplo etéreo, esse corpo, ele tem a incumbência de passar para o nível do mundo dos desejos, ou o mundo astral, que é a mesma coisa. Ele tem a função de passar toda a experiência de vida que nós tivemos. Então, é importante nesse período, segundo o que foi lido, 2 dias e meio a gente tem aquela calma, né? E para que haja tranquilamente essa passagem de toda a informação. Lá, quando a gente estiver, né, a nossa consciência já lá no astral, no corpo dos desejos, a gente vai ter que acertar, nós vamos ter que deixar purgar, né, aquelas energias que são de acordo com aquela dimensão, para depois conseguir passar dela para outro grau, né, para um menos denso, um pouco mais acima, no próprio mundo astral. Cada vez, entre aspas, assim, nos limpando, né, dos nossos problemas que a gente teve naquela encarnação, que é chamado, muitas vezes, em passar no purgatório, né, no inferno. A palavra não interessa. O que interessa é que a gente passa, né, por momentos de limpeza. E vamos indo até que esses corpos, os 4 corpos, dessas 4 dimensões que não são eternas, que elas só vivem em cada existência que a gente tem, né? Ou seja, o corpo físico, etérico, o astral e o mental, se dissolvem e depois de um bom tempo vai ser programada uma nova encarnação. Nós vamos possivelmente projetar, né, dentro da nossa evolução, as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente tem que trabalhar, e todo o processo vai de novo agir para a gente voltar para cá.
nós vamos nascer e vamos implementar de novo uma nova encarnação. E o que isso tem a ver com o tema iniciação? Eu queria dizer para vocês assim que, no meu modo de ver, pensando sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão. A iniciação, no meu modo de ver, é uma morte em vida. O que quer dizer isso? O iniciado é aquela pessoa que, dentro da sua evolução em determinado momento, resolveu conscientemente planejar um novo desenvolvimento da sua vida, dentro da própria vida que já está vivendo. Então, por isso que eu digo, é uma morte, né, dentro da vida, uma morte em vida. Então, teve uma palestra aqui que a Deise desenvolveu sobre um texto da Anne Besant, que é uma figura muito usada, né? A questão da evolução da humanidade, como se tivesse toda a humanidade caminhando por volta de uma montanha, né? Lentamente, indo, girando, milênios e milênios, e essa montanha tem um cume. Só que a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não enxerga isso. A gente está caminhando, preocupado com aquelas coisas do nosso ego, do nosso dia a dia, e não é capaz de enxergar que isso tem um sentido. Que nós estamos indo para algum lugar. A maioria de nós até pensa, na verdade, que a nossa vida se resume só a isso. Só aquele momento que nós estamos vivendo, morremos e acabamos. O que acontece, no meu modo de ver, com a questão figurativa de iniciação? Foi dito naquele dia que em determinados momentos, lá daquele tempo figurativo, que é o objetivo que todo mundo um dia vai chegar, mas que coincidentemente nem sabe que está caminhando para lá, mas é o objetivo do retorno à casa do Pai, aquele tempo figurativo que está lá no cume da montanha. De vez em quando, alguma pessoa que está caminhando ali, junto com todo mundo, na mesma encarnação, ele levanta a cabeça e olha aquilo lá. Mas peraí, a minha vida não é só isso que eu estou vivendo. Há algo além disso que eu estou vivendo. A minha vida tem um sentido. Que sentido é esse que eu tenho na minha vida? Então a pessoa começa uma busca, uma procura de um sentido. Responder aquelas questões que eu disse no início. De onde é que eu vim? De onde é que nós viemos? O que nós somos? Para onde é que nós vamos? São questões assim que muitas vezes nos angustiam. Assim como a morte, que é um tema difícil da gente tratar. Tem coisas na vida que a gente não gosta de pensar. Mas, nesse momento, é um momento muito especial na vida de qualquer pessoa, porque ela acha um sentido, vê um sentido naquela caminhada que ela está fazendo. E nesse momento, para mim, figurativamente, há uma iniciação. É o momento da iniciação. O momento da iniciação é quando a pessoa achou o seu sentido no todo. Achou um objetivo. Sabe qual é o objetivo que ela tem que procurar. E a partir daí ela vai trabalhar para chegar naquele cume conscientemente. Aí ela pode até nem seguir todo aquele caminho, né? Muito penoso e demorado, né? Da evolução. E pode até trabalhar no sentido de seguir um caminho mais curto. Mas por ser mais curto, mais íngreme, muito mais difícil que o caminho normal. Então eu figurativamente vejo nesse momento um momento de iniciação. Hoje é muito comum a gente ver isso, as pessoas preocupadas com iniciações, querem ser iniciadas naquilo outro. A propaganda até na internet de iniciações, são vendidas iniciações
em grupos iniciáticos. Então, eu acho muito interessante a gente raciocinar sobre isso. O que é realmente ser iniciado? Não formalmente ser iniciado, é realmente ser iniciado. Eu pensei muito, durante esse tempo, né, que precede a palestra, sobre isso, e cheguei a essa conclusão. Para mim, a iniciação deve significar isso. E o que acontece? O que acontece normalmente? O que é o processo iniciático? Há diversas instituições, como a maçonaria, como a Rosa Cruz, né, tantas outras instituições que são iniciáticas. Inclusive a Umbanda iniciática. O que é isso iniciático? O processo iniciático começa com a iniciação. A pessoa é entronizada naquele caminho iniciático que ela está entrando. Digamos, seja a maçonaria. Ela vai passar por um ritual de iniciação e depois ela vai começar um trabalho que é todo ele feito por etapas, né? Por graus, por trabalhos. Então, independente da instituição, né, o processo iniciático é um processo que normalmente é lento. Depende muito do trabalho pessoal e do coletivo. Ele é diferente. Aí vocês podem perguntar para mim, peraí, mas eu não posso ter uma iniciação individual, eu, só na minha vida? Eu disse, olha, eu acho que existem muitas pessoas que estão aí na vida, que não passam por nenhuma iniciação formal e são iniciados. Na prática, vivem essa realidade. E há tantas outras que passaram por iniciações, estão há anos, já terminaram todos os graus de qualquer processo iniciático que estão convivendo, e na verdade continuam sendo um profano. Então, a iniciação real, ela deve ocorrer aqui, ó, dentro de nós. Por isso que eu digo, para mim, a iniciação é uma escolha muito pessoal, né, é uma morte em vida. Por que morte em vida? Quando nós viemos, como eu disse antes, né, a gente veio com um plano estabelecido em outras dimensões, onde a nossa consciência estava vibrando, e nós encarnamos. Só que no momento que nós encarnamos, nós perdemos a memória desse objetivo que nós traçamos para nós. E nós caímos nessa realidade, desse plano, e podemos ou não, né, traçar, vivenciar aquele plano que foi planejado, né, onde tu vai encarnar, que pessoas, que situações, eventualmente tu vai ter à disposição para superar as tuas dificuldades. Mas isso é uma coisa que não está mais no teu consciente. Tu encarnou, aí esse momento da iniciação é um momento que a pessoa pode, por isso, né, ter uma segunda morte. Ela morre para aquela realidade que ela estava vivendo até aquele momento, né, e renasce dentro de um plano daí que ela estabelece naquela própria encarnação, um plano consciente. Ela percebeu a realidade, o que ela tinha para viver, o que ela devia viver naquela encarnação. Então, ela resolveu trazer isso para a realidade dentro, agora, antecipar. Né? E esses são momentos, desde a antiguidade, nos próprios rituais de iniciação, havia um momento que as pessoas passavam assim, 2, 3 dias, por exemplo, em câmaras escuras, onde havia uma busca por um desdobramento da pessoa, para que ela conhecesse, para que ela fosse para as outras realidades, outras dimensões, e conseguisse viver naquele momento, vibrando nas outras dimensões, né, a realidade, o que ela devia, o que ela podia esperar, se ela continuasse com aquela vivência que ela tinha antes, e o que ela podia fazer,
nessa existência para mudar. Então, era um momento até muito difícil para cada pessoa. Normalmente, as pessoas que são chamadas à iniciação devem ser pessoas que já tenham, né, um preparo anterior, justamente para ter essa consciência que eu disse, né? A consciência de poder enxergar e ver assim, qual é o objetivo real da sua vida. Então, de preferência, a pessoa tem que ter uma vivência que a leve a chegar a essa conclusão. Isso acontece sempre na iniciação? Não. Isso pode acontecer até depois. O processo iniciático ele é um processo formal, né? As pessoas são convidadas a ser iniciadas em determinadas religiões, né? ou grupamentos iniciáticos. Então, não existe, isso não é matemática. A pessoa pode, depois de ser iniciada, com a vivência naquele grupo, ter essa consciência vir da prática que ela está vivendo. Ou pode nunca acontecer. Não existe determinação. Outra coisa interessante, né, que eu vejo sempre assim, ó, o que deve ser a mola, né, o que deve mover o objetivo do iniciado. O que ele deve, o que é o principal da vida dele? Que ele deve buscar depois que ele chegou a essa visão do objetivo da vida. O principal é como naquela figura da montanha, né? As pessoas estão caminhando no seu dia a dia ali, preocupadas com, né, as coisinhas e tal. E o iniciado é aquele que tem uma preocupação com a caminhada do coletivo. É aquele que de alguma forma trabalha para que a caminhada do coletivo se dê de uma forma melhor. Tentar com o seu exemplo, né, chegar perto da consciência das pessoas, para que elas também cheguem ao momento de elas enxergarem esse templo que está lá em cima. Então, isso não é uma coisa muito fácil. A nossa vivência aqui, no hoje, ela é muito voltada, muito direcionada pelo nosso ego. Nós temos uma consciência que vem, né, que quer viver o ego, quer para si. Então a nossa tendência natural é buscar o nosso bem. Então a luta para esse trabalho, para o coletivo, é uma luta difícil, muito difícil. Várias coisas nas nossas vidas ficam colocando empecilho para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Eu me lembro de uma palestra aqui que eu falei sobre trabalho aqui na Chopana, que eu gostaria de lembrar aqui agora, para todos nós que trabalhamos aqui, né? Qual é o deveria ser o nosso verdadeiro objetivo, né? O nosso verdadeiro objetivo, né? Nós todos aqui, inclusive vocês, no processo iniciático. Quase todos que trabalham aqui hoje na Chopana saíram da assistência. Então, nós já passamos por diversas fases. Então, o que eu disse naquela palestra, eu repeti hoje. Nós estamos aqui para trabalhar para o coletivo. A nossa responsabilidade, principalmente daquele que é médium, que tem a tarefa de trabalho, é essa. A sua principal responsabilidade é trabalhar para o outro. Nós estamos aqui para isso. Essa é a forma que eu enxergo num processo iniciático que acontece inclusive aqui dentro, como eu falei. Né? Nós passamos, aqui não é um processo iniciático assim, expresso, aberto, né? Mas ele acontece. Nós passamos, na nossa própria vida comum, nós passamos por fases, por ritos de iniciação. Né? Quem é que não viveu a adolescência, passar, né, da fase de criança para a adolescência, da adolescência para a fase adulta? Né?
são fases, etapas da vida que são muito difíceis, que nós temos que tomar decisões que vão influenciar provavelmente todo o resto da vida. E é tudo um processo de aprendizagem. E o processo iniciático é isso. Viver uma realidade conscientemente, né, de mudança. Eu queria ler um pequeno texto que hoje me veio, que eu acho interessante. Texto não, é uma frase, que eu recebi sobre os princípios da Cabala, e me chamou a atenção o número 4. O objetivo da vida é a transformação espiritual, passar do ser reativo para ser proativo. Então, isso aqui tem tudo a ver com essa questão da iniciação. Enquanto a gente não tem essa consciência, né, do objetivo da nossa existência, ou das nossas diversas existências, o que nós fazemos normalmente? Nós reagimos às situações. E a maior dificuldade que nós todos temos na vida é a reação às coisas. Então, eu pessoalmente tenho algumas dificuldades assim que muito difícil. Eu tento não reagir, né, no meu trabalho, na minha família, tudo, mas aquilo vem e depois eu fico pensando assim, pô, por que eu reagi? Eu tinha que ficar calmo, pensar, né? Eu não tinha que reagir. Né? Quem reage com a emoção, né? Normalmente a gente não pensa no que fala, e isso é muito ruim. Então o caminho passa por aí. Primeira coisa, deixarmos de ser puramente reativos e passar a ser o quê? Proativos. Né? O que é ser proativo? Proativo é ter a consciência, essa consciência do que a gente deve ou não deve fazer dentro da nossa caminhada, né, e agir conscientemente nesse sentido. É uma coisa fundamental para cada um de nós. E uma máxima que deve guiar qualquer processo iniciático ou não, deve guiar a nossa vida, é uma coisa muito simples. Ama teu próximo como a ti mesmo. O dia que nós conseguirmos, de alguma forma, implementar isso, né, nós atingimos, naquela encarnação, o nosso objetivo. Então, gente, hoje o que eu tinha para falar era isso, brevemente. Né? Eu acho que essa questão da iniciação é uma coisa muito pessoal, é um assunto até que nós devemos pesquisar, buscar e pensar, planejar para a nossa vida. Mas, como qualquer coisa, é uma escolha pessoal. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua existência e cada um vai poder chegar num momento determinado e fazer essa escolha. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora nós vamos ter o nosso ritual do fogo.